A seguir, a palavra com o Reverendo Miguel Lopes. Hoje nós vamos estar vendo o capítulo 21 de Apocalipse, tá? Como eu falei com vocês semana passada, pedi para que vocês assistissem, aqueles que esqueceram, o capítulo 20, tá? Só que para que a gente não precisasse repetir, porque capítulo 20 foi um dos primeiros capítulos que nós vimos para entender o todo do livro. E aí eu pedi para que vocês revissem, para que nós pudéssemos, a partir daí, entrar no 21 e semana que vem 22, tá? Vamos começar o 21 agora, vamos ler. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar, depois eu leio o restante, tá? Senhor, nós estamos aqui com um texto dificílimo, Pai, cheio de símbolos, mas queremos extrair dele a essência. Queremos que o Senhor fale conosco de tal maneira, Senhor, que nós possamos, Pai querido, sair daqui esperançosos da nossa morada final, porque o céu não é a nossa morada final. A nossa morada final é o novo céu e a nova terra. Nós pedimos que Teu Espírito Santo venha falar conosco, porque, Deus, nós estamos aquém demais para entender esse tipo de texto. Precisamos da ajuda do Espírito que inspirou João. Precisamos, Deus amado, sair daqui entendendo Teus propósitos. Abre a mente dos meus irmãos. Não deixa, Senhor amado, que venha ser embotada. Não deixa, Senhor, que nós sejam dados a tal ponto deles se perderem no meio da explicação. Ajuda-nos, Pai, tanto a quem ministra, a quem está recebendo a ministração. Que Teu Espírito possa, Pai, em nome de Jesus, falar conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Bem, queridos, às vezes eu vejo explanações que não usam muito texto, e aí eu vejo que as pessoas ficam meio perdidas, porque acabam não acompanhando, né? A gente vai começar aqui com o novo céu e a nova terra. O que acontece? Acabou tudo. Acabou tudo, Terlônia. Acabou. Acabou no capítulo 20. No 19 nós vimos as bestas serem lançadas no lago de fogo e enxofre. Nós vimos o falso profeta. Nós vimos a Babilônia. E agora nós vemos o dragão, aquele que os dirigia, também ser lançado lá. Acabou tudo, os homens foram julgados. Todos aqueles que não foram justificados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que o negaram, todos aqueles que quiseram ser seus próprios deuses, seu próprio Deus, melhor dizendo, ou adoraram outros deuses, a esses houve o julgamento, acabou tudo. E agora, o que acontece? O texto começa dizendo: vi novo céu e nova terra. E foi para isso que Jesus nos mostrou, né? Jesus, no capítulo 14 de João, disse: vou preparar-vos lugar. Não é verdade? E aqui nós vemos que
tudo novo se fez, tudo novo está se fazendo de tal maneira que nós estamos como que quando a gente chega num país novo, quando a gente chega numa cidade nova, que a gente não conhece nada, não é verdade? Nós ficamos assim, para onde vai, qual é o caminho, né? Não existe GPS aqui. E a gente vai ter então descortinado esse momento da descida, né? Do novo céu e nova terra, a criação do novo céu e nova terra e a descida da Nova Jerusalém. Como será esse céu, né? Primeira coisa que ele fala é que todo o universo se reunirá nele. Olha, ele diz, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Gente, a nossa mente não alcança isso, tá? É terra e céu fundido num só. Ok? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, aqui a símile é uma figura de linguagem. Ela é o quê? Ela é similar à noiva, né? Preparada como uma noiva se prepara. Olha que coisa interessante, né? Daqui depois para o 9 a gente vai ver a parte de Nova Jerusalém, a gente vai ver que ele muda para uma metáfora, sai da símile e vai para uma metáfora, mas tudo bem, a gente vai caminhando aqui. E a coisa interessante aqui é que ela desce do céu, ela é nova. A palavra no grego, quando nós observamos e olhamos, é kainós, novas, né? Kainós. E aí você tem um problema. Os judeus, eles se dividiam assim, é nova porque tudo vai ser novo, ou é nova porque será restaurada e regenerada. Entendeu? A gente se esbarra nesse problema, e a gente vai se esbarrar depois entre luteranos e reformados da mesma coisa. A terra será totalmente aniquilada e feita outra, ou Deus vai renovar essa terra, né? Então fica essa disputas aí, né? Até mesmo entre escolas judaicas com a própria escola do cristianismo. E nós vemos que, por exemplo, Isaías 65, 17 a 25, a gente vai ver o tema novos céus e nova terra. Vamos lá. Não sei se aparece para você. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Está lá em Isaías. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Continua, por favor. Exultem, alegre-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ele está escrevendo numa perspectiva de comparação com a velha, tá bom? Não é que lá na Nova Jerusalém vai ter alguém que vai morrer com 100 anos, ou criança vai completar. Não é isso. Ele está escrevendo numa perspectiva comparativa com a Jerusalém atual, certo? Vamos lá. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. O dispensacionalista pega esse texto, congela, tá? E diz que tudo isso vai se cumprir no milênio literal lá na frente, tá? Onde os judeus vão desfrutar disso, beleza? Então isso é bem complicado, porque você tem que congelar isso daí. E nós entendemos isso como novos céus e nova terra, profético, algo que está acontecendo aqui.
e me dá a ideia de que é uma continuidade, que não é uma aniquilação. O que vai ser uma destruição, o que vai ser, a ideia, quando você pega 2 Pedro, capítulo 3, que diz que o céu se derreterá, aquelas coisas todas, a ideia realmente é de purificação. A ideia é de purificação. Se não, veja comigo, Romanos capítulo 8, do versículo 19 a 23. Vê se não pode ser isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Ou seja, toda a criação, a flora, a fauna geme. Nós também não gememos? Gememos aguardando a redenção. Não, nós já somos redimidos, não totalmente, tá? Ainda haverá uma redenção total e plena. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ok? Já aconteceu, mas não totalmente. E diz que a criação aguarda a redenção, né? Então, a ideia é de que haverá uma purificação em tudo que está manchado pelo pecado. Nas artes, o que tiver manchado pelo pecado será extirpado. Na música, o que tiver manchado pelo pecado será extirpado. Ok? Em todas as áreas, aonde tiver a mancha do pecado, será purificado. Pode ser assim? Pode. Ou então Deus vai fazer tudo, porque a prisão diz que Deus vai destruir todas as coisas e fazer nova, está muito embasada em 2 Pedro capítulo 3, que diz que se desfará e tal, então a pessoa fica presa ali na literalidade, né? Mas um texto obscuro, um texto que a gente não tem, a gente vai clarear ele com outro texto mais claro, sendo redundante aqui, né? E esse texto diz que a natureza, a criação geme, aguardando a redenção e não a destruição. Quem geme tem uma expectativa de melhora e não de que eu vou ser destruído e outra coisa colocar no lugar, né? Eu estou gemendo para meu casamento melhorar, ou seja, vou tirar o marido ou me tirar para entrar outro. Não é isso, a gente não aguarda, a gente aguarda que aquele ali seja restaurado. E veja comigo se não é isso também quando a gente pensa no corpo glorificado. 1 Coríntios 15, 35 a 49 vai falar justamente desse novo corpo, que a partir desse que vai ser semeado, o Senhor ressuscitará, né? Assim como existe corpo natural, existirá corpo espiritual. É sempre a partir do que já existe para o que virá. Não é isso? 1 Coríntios capítulo 15, 35 a 39, vou ler um cadinho com vocês, irmão. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá o seu corpo apropriado. E cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Depois vocês podem ler o resto. Jesus não precisou ser destruído no seu corpo, né, para receber um corpo glorificado. O corpo glorificado dele é a continuação do outro que morreu. Nós fomos ressuscitados. Deus nos fez novas criaturas a partir do velho. Não matou o velho para entrar um novo. Ok? Então,
próprio Jesus vai afirmar em Mateus 19, 28, que o mundo seria regenerado. Mateus 19, 28. Olha lá. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá bom. Então, quando dá regeneração, em algumas versões está em renovação de todas as coisas, algumas sim, tem outras versões que fala, mas não fala de destruição da terra, né? A regeneração de todas as coisas. Ok? Vamos lá, continuando. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, uma símile. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Olha só, a ideia é que Deus vai tabernacular conosco. Não foi isso que Jesus fez? O verbo se fez carne. Quando Deus manda construir a arca lá, era a presença de Deus que viria. Essa ânsia que Deus tem de se relacionar com a humanidade, com os seus, né? Será cumprido na plenitude. Por quê? Porque Ele estará conosco. Você não vai morar no novo céu e a nova terra restaurados sozinho com os reis e tocando a sua vida normalmente. O próprio Deus estará conosco, o próprio Cristo estará conosco, Ele tabernaculará conosco. E olha o que diz. Muita ideia, né, da gente estar com Deus no céu. Não, a gente vai estar com Deus em novos céus e nova terra. É aqui que vai ser a eternidade. Lá é o período intermediário. O céu é o período intermediário até a segunda vinda dele. A gente vai habitar na terra, para quem crê que vai fazer tudo novo, beleza? Quem crê que vai ser restaurado, beleza. Mas é no novo céu e nova terra, a fusão. As coisas serão fundidas e nós estaremos todos juntos, seres celestiais com seres glorificados. Eu tenho problema lá do milênio justamente por isso, porque lá no milênio vai nascer filho de gente não regenerada. Aqui são os glorificados, regenerados. Aliás, nem só regenerados, mas glorificados. E diz: e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Gente, local onde a gente não vai mais chorar por saudade. A gente não vai chorar mais por laudo médico. A gente não vai chorar mais porque alguém nos fere. A gente não vai chorar mais porque temos uma expectativa frustrada. Nós não vamos chorar mais. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas. Não haverá mais morte. Eu não vou chorar por morte. Acabou. Não haverá mais mal, é novo céu e nova terra, é tudo novo, acabou, até o 20 a gente viu, agora é tudo novo. Como será a eternidade? Não haverá choro, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Você não vai andar mais na rua com medo de receber uma bala perdida, você não vai mais pegar teu carro e viajar ou ir para o trabalho, sei lá o que você vai fazer, com medo de ser assaltado. Não haverá mais morte de doenças, não haverá mais nenhum risco. E o grande problema, qual é a ideia do ser humano? É trazer esse céu aqui para hoje. Quem não crê na eternidade, ele tenta trazer esse
texto, essas verdades para hoje. Existe um autor, né, lá na Inglaterra, chamado Thomas More, e ele escreveu um livro chamado A Utopia, não sei quantos de vocês conhecem, e ele cria a cidade perfeita, a cidade ideal. Ele era um romano, né? Ele cria, inclusive ele é morto depois pelo próprio rei. E ele então cria a cidade perfeita, e essa tem sido a tentação das pessoas, criar um mundo perfeito, sem injustiça, sem morte, sem isso, meter no genoma, mexer lá nos genes, e as pessoas não nascem mais com doença. É a tentativa do ser humano trazer o céu para a terra, trazer a eternidade para agora, mas isso vai ser sempre frustrado. Veja se não é isso. Nós o tempo todo estamos nos protegendo de tal forma que não haja mais dor, não haja mais morte, não haja essa tentativa o tempo todo. Os seres humanos na história tentam criar a sociedade perfeita, não vai criar. Tire todos os problemas que existem hoje, que o ser humano se mata sozinho. Porque o problema do ser humano não são as injustiças dos governos, ainda que exista, dos ditadores, ainda que exista. O problema do ser humano é a sua natureza caída, é o pecado. As nações mais prósperas, desenvolvidas do planeta, vê se elas não têm os pecados que acontecem nas não desenvolvidas. Procura saber. Essa é a tentativa do homem sem Deus. É a saudade do Éden, é a saudade do paraíso perdido. O homem fica com saudade, ele quer voltar para casa, mas ele não sabe como, ele está obtuso, ele está morto em pecados e delitos, então ele tenta criar, mesmo que ele não saiba, o Éden aqui. O seu Éden particular, muitas vezes. Nem pranto, nem dor. Pessoas que não têm condições de ficar sem um analgésico. Gente, não haverá mais dor. Porque as primeiras coisas passaram, que a gente acabou. Acabou, as primeiras coisas passaram. Tudo aquilo que a gente vivia não vai viver mais. É tudo novo. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas, mais uma vez cá em nós, todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Aquilo que Jesus fez na cruz, né, está consumado. Aqui tem a ver com a história, tudo está feito. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Acabou geral, tudo novo. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas que a gente acabou de narrar. Eu serei o seu Deus, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu Deus, meu filho. Olha essa ânsia que Deus tem de se relacionar com a gente como filho. Porque somos co-herdeiros de Cristo. Quando ele disse, aquela voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É o que ele fala para nós que estamos em Cristo. Somos filhos, adotados, co-herdeiros dele. Somos filhos, por isso que nós clamamos Abba Pai, Paizinho. Deus nos trata e nos tratará como filhos. Imagine aqui nessa plenitude, na redenção total. Quanto, porém, Quanto, porém, aos covardes, esses covardes aqui, tem muita discussão, né? Um expositor fala uma coisa, outro expositor fala outra, mas em suma, talvez seja, e não fechamos questão, aqueles que não perseveraram, aqueles que não venceram, aqueles que não foram até o fim, aqueles que abortaram, aqueles que estavam na igreja e saiu, aqueles que caminharam, mas olharam para trás, colocaram a mão no arado e olharam para trás,
aqueles que na hora H negaram a Cristo, os covardes. Que palavra dura! Negar a Cristo, olhar para trás. As figuras são tão duras que nós vamos ter duas figuras, né? O porco que volta à lama e o cão que novamente ingere o próprio vômito, depois de expeli-lo. E aqui ele chama de covarde. Pessoas que foram aliciadas pela Babilônia atual. Pessoas que foram aliciadas e atraídas pela luxúria que ela oferece. E não é fácil. Não é fácil você não ser atraído pela Babilônia. A Babilônia oferece muito. Não é fácil. É como se fosse um ímã te atraindo. E você precisa mortificar sua carne todo dia. Um cristão não pode baixar as suas armas. É muito difícil. Mas ele chama de covardes. Talvez tenha a ver com aqueles de Hebreus, né? Caíram da graça. E é a mesma explicação. A verdade, eles nunca nasceram de novo, né? E acrescenta: e aos incrédulos, pessoas que deliberadamente não creio, não quero, tô fora. Aos abomináveis, gente que praticam atrocidades, gente que muitas vezes a sociedade chega a dizer que são monstros, né? Monstros. Os abomináveis, pessoas que cometem abominações de todas as espécies. Aos assassinos, pessoas que deliberadamente matam, não porque tem que se defender, mas porque simplesmente tem o prazer de matar. A gente chama hoje de psicopata. O psicopata não, desculpa, mas não vai ter essa desculpa para Deus. Tem para a sociedade, para Deus não. Os assassinos, quizás, talvez quem seja psicopata. Aos adúlteros, quizás aqueles que não têm controle, né? São meio... Esses não. Nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Deus não nos julga porque cometemos um pecado específico. Nós já estamos julgados porque nascemos em pecado. Quem crê, será salvo. Quem não crê, já está julgado, independente. Aos assassinos, aos imorais, vem aquela palavra porneia. Pastor, o que é pornografia? Que dá origem à pornografia. O que é porneia? Qualquer ato sexual fora do casamento. Mas pastor, qualquer ato sexual, a Bíblia chama de imoral, se é feito fora do casamento. Mas não é isso, tá? A palavra porneia, ela não especifica, ela é uma palavra genérica para qualquer relação fora do casamento. Aos feiticeiros, isso aqui a gente não nem falar o que é, né? Aos idólatras, a idolatria então é tão abrangente, não são só imagens, né? E a todos os mentirosos, gente que vive na prática da mentira. Ah, mas ele é doente, ele é viciado em mentira. Não, ele desenvolveu esse hábito nele, né? Começou, gostou, foi indo e... A maioria desses pecados aqui, são comportamentais. Quando há o genuíno arrependimento, a primeira coisa que o Espírito faz é o quê? Nos libertar.
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o final daquele milionário que você inveja. Esse é o final daquele artista que você acha o máximo queria ser ele. Se não for justificado, não tiver o novo nascimento, o final dele é esse, com tudo que ele conquistou nessa vida. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo... Olha que nós observamos que é a mesma coisa do capítulo 17, né? É o anjo que tinha os 7 flagelos, né? Os últimos 7 flagelos. Olha o capítulo 17 que a gente viu semanas atrás, no versículo 1 a 4, 17, 1 a 4. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, João é levado pelo mesmo anjo ao deserto para ver quem? A meretriz. Aqui ele é levado pelo mesmo anjo, aonde? A uma montanha. Para quem já foi em Jerusalém ou já viu alguns vídeos aí, o Monte das Oliveiras tem em torno de 800 metros de altura, né? E dá para você ver a cidade de Jerusalém todinha. Geralmente tiram foto de lá, mostra lá, né, a mesquita de Omar, aquele domozinho lá, né, amarelo. Então você tem uma visão ampla. Tirando os problemas aqui que são figurados em termos de metragem, na altura, no comprimento, na largura que a gente vai ver aqui à frente, né, passaria com certeza a altura do Monte das Oliveiras, que é em torno de 800 metros, que daria 2.200 metros. Mas aqui é uma hipérbole e é uma figura. Se literalizar isso aqui vai dar problema, tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito. Quem foi levado no espírito também, gente? Foi Ezequiel. Ezequiel também foi levado em Jerusalém para ver o que? O templo, a cidade também. Aqui em Apocalipse, as figuras são tudo do Antigo, tá? Então, ele leva a uma montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. No versículo 9 ele diz: venha, vou mostrar-lhe a noiva. É noiva ou é a cidade? É a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém ou é a noiva? Por que a Nova Jerusalém é a noiva? Né? A noiva do Cordeiro, quem é? A igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, ok? E aqui é uma mescla, porque a Nova Jerusalém, quando desce, a gente vai ver os muros e tudo mais. Uma cidade não poderia ser só pessoas, não é verdade? Uma cidade, ela é feita de praças, de muros, de construções. Então é como se estivesse falando do todo, mas a noiva dele está ali, a sua igreja, ok? Adornada, está pronta para quê? Para o casamento. Ele vai tabernacular conosco aqui, vai estar junto. Nós somos a noiva e ele é o noivo, ok? E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe, cristalina. Nós já vimos aqui a pedra de jaspe, uma das pedras mais valiosas lá da época, né? Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estava escrito nomes, a saber, os nomes das 12 tribos
dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Ou seja, tinha portões, né? Tudo isso aqui é uma figura, tá? São símbolos. Ele está no primeiro século utilizando o símbolo da Jerusalém real. Tá legal? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 tribos, 12 apóstolos, 24, ok? Beleza? 24 anciãos, simbolizando o quê? A igreja toda, do Antigo e do Novo. Fala muito aqui de Cordeiro, né? Os apóstolos do Cordeiro, do Cordeiro, do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Vamos medir a cidade agora. Se você entrar em literalidade aqui, você se perde, certo? A vara já começa a ser de ouro, né? Para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. Cada estádio tem em torno de 180 metros, certo? São 2.200 quilômetros. Agora olha aqui o problema da gente tentar ser literal. Vamos lá. A cidade tinha uma forma de quadrado de comprimento e larguras iguais. Comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Se tem 2.200, a cidade tinha 2.200 metros, 2.200 de largura e 2.200 de comprimento. Então, se ali o Monte das Oliveiras tem 800 metros, é quase 3 vezes mais. Ok? Então, é uma figura. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. Um côvado tem 45 centímetros, tá? Aqui, ó, 45 centímetros. E tinha 144 côvados. 144 é 12 vezes 12. Tem a ver com o quê? Também a totalidade dos salvos. Os 144.000 não são a totalidade dos salvos? Tanto de Israel como dos povos gentílicos. Tá? A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Coisa maravilhosa, né? Tudo um símbolo dessa nova Jerusalém. Dá para a gente ter uma ideia? É para que a gente saiba da grandiosidade, das riquezas, das maravilhas que será. Aí as pessoas pegam isso aqui, não, irmão, é rua de ouro. Ó, não, tem que estar coroa, irmão, bota coroa, uma pedrinha na coroa. É rua de ouro. Ele está usando coisas de materiais para expressar, né, a visão que João está tendo. Ok? A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante vidro límpido. O ouro significa o quê? Eternidade, né? Simboliza algo que não se desgasta, algo valioso. Os alicerces da muralha da cidade, alicerces, tá? Estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso e o 11º de jacinto. O crisópraso está custando R$3,90 uma pedrinha de crisópraso. Então vê que não tem mais o valor, né? Que a gente, né? Depois você bota aí vê quanto está o crisópraso. Então,
Naquele momento essas pedras valiam muito. O 11º de jacinto, o 12º de ametista. Óbvio que com a quantidade de 3,90, muita coisa, né? Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro. Vamos para lá agora, gente. Ouro puro, mesinha de dama também. Então a gente está vendo, aqui o que quer mostrar é a grandiosidade, a beleza, o valor, né? A imutabilidade daquilo ali. Sabe o que vocês... Cara, eu não sei se vocês já experimentaram o sentimento de confiança de algo que não vai mudar. É difícil a gente ter esse sentimento, né? A gente tem experiências na vida com sentimentos que nos advêm de situações que a gente vive. Sei que poucos tiveram essa noção de algo que não vai mudar. Pelo menos enquanto você viver. Ó, isso aqui é imutável. A confiança que algo não vai mudar. Então, seja, você vai para Nova Jerusalém, você estará com todos os que morreram no passado, andando com Davi, conversando com Abraão, com aqueles que virão, que a gente ainda nem conhece, não estão nem aqui. Gente, tal conhecimento é grande demais para a gente, muito grande. A nossa mente não chega lá. O que eu sei é que grandioso, é estupendo, é maravilhoso, é o suprassumo de qualquer condições, a capacidade humana de pensar o melhor. Imagina o melhor para a sua vida, não chega, né? Nós não conseguimos chegar lá, de tão grandioso que é. Ele continua, agora vamos para a parte 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Ele está na montanha olhando. Ezequiel vê o templo, Ezequiel vê as loucuras que Israel está fazendo. Aqui, João está olhando e não está vendo o templo. E a resposta é por quê? Você não precisa de templo para oferecer sacrifício. Você não precisa ir mais ali à igreja para cultuar, porque o teu Deus estará contigo, Ele está tabernaculando com você. Que coisa maravilhosa! Essa saudade do jardim que a gente tem será cumprido lá e sem utopias. Quem disse isso? O próprio Cristo. E ele está escrevendo isso aqui de maneira primária para aqueles que vão passar perseguições ali no Império Romano, na Babilônia. Ele está escrevendo isso aqui para consolo imediato daquelas pessoas. E para nós hoje. Mas de maneira imediata é para aquelas pessoas que vão perder seus filhinhos de 4 anos, que foram mordidos e devorados por leões, a família inteira. É para esse que ele está escrevendo. É para você que está passando um problema terrível e diz, mas qual é a minha esperança? É a tua esperança, é que nós estaremos juntos um dia, para sempre, que o céu é intermediário. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi isso que ele disse lá para o ladrão? Mas ele disse que os humildes herdarão o quê? O céu? A terra. É a terra que nós vamos herdar. Nova terra. Transformada, regenerada, purificada. Ah, mas eu não acredito, vai ter tudo destruído. Amém, meu irmão, eu sei que a gente vai estar junto nesse lugar. Isso é maravilhoso. E ele continua: a cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. O universo se fundiu, não há mais céu, não há mais terra, simplesmente estão fundidos, está tudo ali, desceu. Não precisa de sol nem de lua. A lua, na verdade, só tem luz porque reflete sol. Não vamos precisar mais dessas questões, porque a luz do Senhor nos iluminará. Nessa nova cidade, está vendo como vai ser isso? Não dá para a gente chegar lá. Não dá, gente. O que ele está dizendo é,
Deus estará com vocês. Todas as necessidades extras serão supridas por Ele mesmo. E continua. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua lâmpada. Caramba, o cordeiro é a sua lâmpada. Que maravilha. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Vai ter rei? Mas não tem o rei dos reis, vai ter rei? Olha, né? Ter rei? Parece que a vida continua normal, só com corpos glorificados, projetos dando certo, relacionamentos sem divórcio. Lá não haverá divórcio. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Ou seja, não tem noite. A noite, né, é uma necessidade humana para que os neurônios se reagrupem, né, psicóloga? Se reagrupem, se arrumem. Tudo que você vivenciou durante o dia, jogar fora o que presta, o que presta fica ali e tudo mais, todo aquele processo que a gente necessita, e também para o próprio corpo descansar. Nós somos uma máquina, precisamos da noite. Cara, quando eu descobri isso, é porque tem coisas que a ficha cai com o tempo, né? Mas quando eu descobri, eu vou falar uma coisa tão clara e vocês vão rir, é normal, tá? Quando eu descobri que o dia é para fazer as coisas e a noite é para dormir, foi maravilhoso. Vocês acham que é besteira isso, né? Mas não, porque eu trabalhei muito tempo à noite, e aí eu achava que era normal viver a vida noturna. Eu achava que era normal. Tem amigos meus que malham 2 horas da manhã na academia no Ipanema. Ah, meu irmão, só malho 2 horas da manhã, vazio, tranquilo para mim, e eu só faço compra. Aí o cara vai, eu pego lá para as 4h30, eu pego no sono. Eu tinha uma amiga que ela botava assim, colocava, né, no Instagram, né? Sou noturna, coisa maravilhosa, experimente. Pelo amor de Deus. Por isso que esse negócio de levar celular, né? Ficar vendo o celular na hora de dormir, seu cérebro desperta. Ler um livro muito didático à noite, te desperta. Tem dificuldade de pegar no sono, sem falar outros problemas, né? Tem pessoas agora, gente, vai para o banheiro fazer o 1 e o 2, né? Chega no 2, o 2 levava 5 minutos a 7. O 2 está levando 1 hora agora, porque vai para o celular para o banheiro. Vai com o celular para o banheiro, leva 1 hora no número 2. Ontem até conversava isso com o Neto, né? O que está dando agora, gente? Hemorroida. As pessoas estão tendo hemorroida, passando muito tempo no sanitário com o celular. Entendeu? Então, descobrir que o dia foi feito para fazer as coisas, para você se movimentar e tudo mais, porque os raios solares, a iluminação proporciona isso, e a noite foi feita para você se preparar para... Cara, isso é maravilhoso, se renovar, né? Thomas Watts descobriu a eletricidade e acabou o sossego para quem quer dormir cedo. O pessoal cria tudo à noite, faz tudo à noite, porque faria de dia, por causa da lâmpada, né? Vamos continuar. Está entendendo? Se eu vou para se a Nova Jerusalém desce, para que vai ter portão? Não tem ladrão, certo? Não vai ter nenhum tipo de perigo. A gente acabou de ver isso aqui. Entrarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui nós vamos lá para Isaías 65, quando ele descreve, criança não vai morrer, né, sem cumprir seus dias, velho. A mesma coisa, ele fala numa perspectiva de comparação com a Jerusalém terrena aqui. Porque ele está dizendo que não vai entrar ninguém lá, né, não haverá noite, nela não entrará quem seja impuro. Não vai entrar mesmo, não tem como entrar impuro lá. Mas ele está falando numa perspectiva de comparação com a antiga Jerusalém. Tá bom? Então aqui nós terminamos o capítulo 21. Ficou alguma dúvida, gente? Se vocês estiverem em casa aí, quiserem fazer algum apontamento, eu estou aqui com o celular aqui. Se vocês quiserem falar no chat, vocês podem falar aí e fazer perguntas, né? Vocês, alguma dúvida, Deia? Todas? Eu também tenho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto tão grandioso. A tua noiva, Senhor amado,
que virá, Deus amado, juntamente contigo, e nós iremos tabernacular contigo. Estaremos com o Senhor para sempre, Pai querido, na eternidade. Te louvaremos e engrandeceremos o teu nome, Pai. Nosso fim, Pai querido, não é no Caju, não é em Irajá, não é no cemitério de Botafogo. O nosso fim, Deus amado, é a vida eterna, direto contigo. E sabemos, Pai querido, que a tua vinda, ela, como diz a tua palavra, virá como um ladrão, sem a gente esperar. Por isso, Senhor, que teu Espírito possa nos dar cada dia mais visão do que vamos viver na eternidade contigo. Que a nossa mente, como diz Paulo aos Colossenses, pensar nas coisas lá do alto. O que a gente fez aqui foi pensar nas coisas lá do alto. Claro que vamos falhar, errar, porque ainda não estamos lá. Mas Deus, isso é grandioso demais para a gente. Teremos a certeza de que nada disso vai mudar mais. Aqui vai mudar, mas a eternidade não terá mais mutação. E isso é paz para os nossos corações. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós vamos fechar esse livro com aproximadamente 42 vídeos, né? Foram muitos, a maioria dos pastores fecha com 28, mas é porque a gente ficou trabalhando muito as dispensações, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista progressivo, né? Então ficamos muito tempo ali. Nós levamos 42 vídeos. Então, que vocês possam ter clarificado um pouco mais Apocalipse. Agora, eu fiquei apaixonado pelo Apocalipse. Eu anoto aqui, ó, vocês têm anotado aqui as sessões, as 7 sessões. Quando vocês forem meditar em Apocalipse, fazer devocional, já sabe que vai ler a sessão 1, que vai do capítulo 1 até o capítulo 13 final. Aí você sabe que está sempre indo, vindo, pegando coisa. Isso ajuda a gente na leitura do Apocalipse. Antes a gente estava cego, pegava Apocalipse, lia cronologicamente, ficava perdido, cheio de um monte de interpretações. Agora a gente sabe o que é um dispensacionalismo, sabemos o que é o pré-milenismo histórico, sabemos quem foi Nelson Darby, né? Sabemos o que é o amilenismo, sabemos aqueles que desenvolveram o amilenismo, o que é um pós-milenismo. Tudo isso hoje nos ajuda na leitura do Apocalipse. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até quarta que vem.